Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma das minhas histórias e é uma história real. Eu a escrevi há alguns anos atrás com base em um relato que eu ouvi de uma amiga minha de profissão. Então eu vou ler da forma como eu tinha escrito há esse tempo atrás, sem mudar nada. Antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês para deixarem seu like, fazerem um comentário e, se possível, indicar o meu canal para alguém que vocês acham que pode gostar desse tipo de conteúdo. Lembrando que ao ativar o sininho, você vai receber todas as notificações do meu canal assim que os vídeos forem publicados. Bom, vamos lá? Ele se lembrou da vida passada. Olá, chamo-me Fulana, tenho 31 anos e sou professora. Já passei por várias situações ligadas ao sobrenatural. Gosto de ouvir e contar esses causos, mas confesso que esse que irei contar particularmente me deixou intrigada, principalmente pelos indícios de reencarnação que me foram apresentados de maneira quase que indubitável por uma amiga de trabalho. Gostaria de dizer que não tenho religião, mas já participei de todas que vocês imaginarem: kardecismo, candomblé, umbanda, igreja evangélica, católica, barquinha, enfim. Vou abrir um parênteses para explicar a situação. Esse assunto de reencarnação, vidas passadas, particularmente me interessa, já que perdi meu pai em 1999 e sempre pensei que seria bom poder reencontrá-lo ainda nessa vida. Há vários livros que abordam essa temática e tenho pelo menos uns 10, mas há um em especial que acho muito intrigante. Chama-se Casos Europeus de Reencarnação, do Dr. Ian Stevenson, que possui vários relatos comprovados de maneira mais científica possível, que pode haver sim a realidade num assunto como esse. Recomendo a leitura, principalmente para quem tem filhos pequenos, pois é possível entender várias questões comportamentais dos pequenos. Por exemplo, por que dois irmãos nascidos de mesmo pai e mesma mãe, criados da mesma maneira, podem apresentar comportamentos e personalidades absurdamente diferentes? Nesse livro, especificamente, Dr. Stevenson relata as lembranças de outra vida muito fortes e latentes nas crianças de até 5 anos de idade. É comum que os pais e mães se deparem com algumas conversas estranhas e inapropriadas para meninos e meninas tão pequenos. Na obra, são feitos alguns questionamentos. Por exemplo, você já ouviu seu filho ou filha contando histórias de situações pelas quais ele nunca passou? Já os ouviu falar alguma palavra em um idioma que ninguém da família fala? Já os ouviu contar histórias de passeios que nunca fizeram com uma riqueza de detalhes atordoante? Veja, esses são só alguns dos indícios. O autor também ressalta que traumas de outras vidas podem ser a explicação para algumas fobias que os pequenos possuem. Pois bem, dada essa pequena introdução, vou contar a você a história que uma amiga de trabalho, Mariana, me contou. Mariana tem um filho, João Pedro, que hoje tem 8 anos. O menino é filho único, de pais um pouco mais velhos e foi muito desejado, já que Mariana tinha problemas para engravidar. Na sala dos professores, durante uma janela minha nos horários, me encontrei com Mariana como sempre acontece. Ela estava muito animada falando com que o filho tinha arrumado uma namoradinha e que ela já estava se sentindo velha. O assunto então foi para as peripécias do filho e as narrativas foram fluindo, até que chegou na parte do relato que contarei para vocês. Ela me disse que João, quando mais novo, era uma criança muito adultizada, se é que isso é possível. O menino não gostava de brincar com outras crianças, não comia doces ou chocolate. Isso ela descobriu de uma maneira peculiar, que eu irei contar a seguir. E nunca foi de assistir programas infantis ou desenhos. Gostava sempre de andar calçado, com roupas limpas e passadas, não se sentava no chão e era muito sério, calado.
Sempre dormiu no quarto dele sozinho e não deu nenhum trabalho para passar por essa transição, já que algumas crianças, inclusive a minha sobrinha, têm uma dificuldade incrível de dormir no próprio quarto. Um dia, nesse mesmo quarto, Mariana estava arrumando as coisas do filho quando viu uma trilha de formigas que ia para debaixo do colchão. Levantou-o para ver do que se tratava e tomou um susto. Ali, debaixo, estava repleto de balas e doces, todos escondidos, ainda dentro das embalagens, mas já velhos e esmagados. Ela não entendeu nada e chamou o marido para ver aquilo, que decidiu que o ideal era perguntar ao próprio garoto. Eles sabiam que seria difícil arrancar alguma coisa dele, que contava com 3 anos, mas resolveram perguntar. Filho, por que você está escondendo doces debaixo do colchão? João Pedro, muito calmamente, disse: Eu estou guardando para os meus filhos, mamãe. Filhos? Eles disseram, mas nessa hora o menino já havia saído do local. Mariana e seu marido são católicos, nunca haviam ido num centro espírita ou sequer tinham familiaridade com leituras espiritualizadas, principalmente naquela época, por volta do ano de 2012. Ela me contou então que após esse episódio dos doces, algo aflorou em João e ele começou a se referir cada vez mais a esses seus filhos. Um belo dia, Mariana estava com João na sala. O menino contava com quase 4 anos de idade nessa época e, sentado à mesa, desenhava com giz de cera enquanto a mãe assistia algum programa vespertino. Ela me contou que estava distraída quando ouviu o menino chorando baixinho. Ela foi perguntar a ele o motivo dele estar chorando e o menino disse: Eu tô com saudade dos meus filhos, mamãe. Eu não quero mais ficar aqui. Quero ficar com eles. O susto que ela tomou foi grande. Na primeira vez, ela realmente pensou que seria uma simples repetição infantil, já que crianças gostam de imitar adultos, mas daquela vez estava específico demais. Mariana, então, resolveu dar corda. Mas, João, você não tem filhos, você é uma criança, filho da mamãe e do papai. O garoto foi petulante e respondeu: Eu era maior que o papai e dirigia um caminhão. Ela não parava de se surpreender. De onde o filho tirou aquela história de caminhão? Ela até tentou continuar a história, mas o menino se distraiu novamente e não quis mais falar do assunto. Vários pequenos episódios se sucederam. Em um deles, o menino disse para a mãe que o nome da sua filha mais velha era Larissa e do menor era Afonso. Ela tinha certeza que João Pedro não tinha nenhum amiguinho com esses nomes na escola, já que resolveu perguntar pessoalmente. Em outro, o menino disse que queria ir para Catarina, pois os filhos moravam lá. Mariana não me disse, mas eu pensei que talvez fosse Santa Catarina. Nós moramos no norte do país, muito longe do sul. João não tem parentes lá. Não sei se existe uma cidade que se chama somente Catarina. Os episódios foram tão corriqueiros que Mariana já estava impaciente. João tinha uma personalidade muito forte. Tinha momentos em que adorava falar dos filhos e em outros, quando Mariana tentava entrar no assunto, ele não abria a boca. Vendo que a situação estava meio preocupante, resolveu seguir o conselho de sua irmã e procurou uma psicóloga e terapeuta holística muito famosa por aqui. Na primeira consulta, a terapeuta só atendia aos pais e depois, se fosse necessário, falaria com o filho. Mariana e seu esposo contaram todos os comportamentos estranhos de João e a mulher disse que aquilo era mais comum do que imaginavam. Era bem possível que o garotinho estivesse tendo lembranças de alguma vida passada. O conselho da terapeuta holística era que a mãe não forçasse as lembranças, mas que também não as reprimisse ou desse broncas no menino. O que ele quisesse falar, acabaria falando. E se por acaso os pais percebessem que aquilo estava prejudicando o menino, era para procurarem-na novamente. Mariana voltou para casa mais aliviada, mas ainda um pouco cética, já que no catolicismo não se acredita em reencarnação. Enquanto isso, ela resolveu anotar todas as peças do quebra-cabeça de memórias que o filho ia dizendo.
Ela me disse que ainda tem esse caderno, mas não cheguei a vê-lo. Me foram narradas algumas das lembranças do menino, as quais tentarei enumerar a seguir. Mariana me disse que ele tinha cerca de 4 anos de idade nessa época. Lembrança número 1. Uma vez, enquanto estava na piscina, João chamou o pai e falou: Papai, quando eu era grande eu nadava num rio muito grande e pescava também. O pai tentou continuar a conversa. E você pescava sozinho? Não, eu ia com o Luiz. O pai tentou perguntar quem era o Luiz, mas o menino já havia se distraído de novo, e sempre que isso acontecia, a distração, o menino agia como se nunca tivesse falado aquelas frases. Lembrança número 2. João estava com a mãe na cozinha ajudando-a com um bolo. Ela quebrava os ovos quando o menino falou: Mamãe, na minha fazenda tinha 50 galinhas botadeiras. A mãe não tinha ideia de onde ele arrumou aquele vocabulário, mas tentou continuar o assunto, como a terapeuta havia orientado. 50 galinhas? Mas a gente mora na cidade, filho. O menino respondeu: Não é nessa, é na outra casa. A Larissa pegava os ovos de manhã e fritava para mim. Mariana continuou: E como era a Larissa, filho? Ela era pequena e tinha um vestido verde. Vendo que o filho pela primeira vez estava respondendo às perguntas, provavelmente porque estava distraído com o bolo, a mãe continuou: E o Afonso, como ele era? Ah, ele era menor que eu. Eu sou mais alto que ele. E parou. Quando ele parava, não adiantava insistir. Lembrança número 3. Um dia, assistindo ao jornal, o menino viu uma reportagem sobre greve de caminhões e disse: Meu caminhão era vermelho e tinha 4 eixos. Uma criança sabia o que era eixo de caminhão. Nem eu, que sou adulta, sei, para falar a verdade. Lembrança número 4. Uma vez, durante a noite, João Pedro fez algo que nunca tinha feito. Foi para o quarto dos pais. Mariana disse que ele estava com um travesseiro na mão e pediu para se deitar com eles. Disse que estava com medo, pois tinha sonhado com um carro pegando fogo e tinha um homem dentro que morria queimado. Mamãe, o homem tentou sair, mas não conseguia. Ele queimou todo e doeu muito. Incrivelmente, o menino falava isso com muita naturalidade. Ela abriu um espaço na cama e o menino deitou, dormindo em seguida. Numa tarde, João Pedro chamou a mãe e disse: Eu acho que o papai tinha que comprar um caminhão, porque esse carro dele é pequeno e não dá para levar cereais. Lembrança 6. O pai de João gosta muito de música sertaneja. Numa tarde, enquanto ouvia Trio Parada Dura, o menino veio até ele e pediu para ele desligar. A música fazia-o se lembrar dos filhinhos e ele ficava triste. Lembrança número 7. Um dia, enquanto brincava com o filho do vizinho, a mãe escutou João dizer assim: Quando você dirige um caminhão, tem que ficar acordado porque senão tem acidente. Quando eu era adulto, eu vi um monte de acidentes na estrada. O amiguinho fez uma cara estranha, mas tudo parou por aí. Lembrança número 8. Um dia, Mariana foi chamada na escolinha do filho. Ao chegar lá, ouviu da professora que João tinha umas conversas estranhas. Ela perguntou se o menino estava assistindo muitos filmes de terror e a mãe disse que ele nunca havia visto, que nem ela e nem o marido gostavam. A professora então falou que o menino ficava contando histórias de acidentes, falando de gente que morreu queimada, entre outras coisas. No caminho de volta para casa, a mãe resolveu perguntar ao filho: João, por que você fica falando essas coisas feias para os seus colegas, filho? Ele respondeu: Mas é verdade, quando o caminhão pegou fogo, eles botaram o moço numa caixa e enterraram. A Larissa chorou muito porque eles não tinham mamãe e eu não conseguia me mexer mais. Então parou de falar. Nessa hora, Mariana resolveu procurar novamente a terapeuta holística. No dia da consulta de João, Mariana havia seguido alguns procedimentos anteriores pedidos por ela, os quais não sei se devo compartilhar. Um dos tratamentos da mulher
Era terapia regressiva por meio de hipnose, e o objetivo era ver de onde o menino havia tirado aquelas ideias. Se fosse de um filme, era possível até fazê-lo esquecer. Mariana me contou que a hipnose do filho foi traumática. Quando a doutora pediu para que o menino contasse os sonhos, já em estado de hipnose, o menino entrou em pânico e se debatia muito. Ela disse que o garoto se batia e chutava o ar como se tentasse quebrar algo com os pés. O terapeuta encerrou a sessão, pois o menino estava muito nervoso. Quando acordou do transe, não se lembrava de nada. A psicóloga, então, chamou Mariana de lado e disse: "O problema do seu filho não é desse plano. Sugiro que procure um tratamento espiritual para ele, não importa a religião. Seu filho precisa de ajuda." Minha amiga então lembrou-se que na Igreja Católica ela já havia feito até novenas e missas para que João voltasse, entre aspas, ao normal, mas sem sucesso. Resolveu então levá-lo numa casa de umbanda. Depois de se informar sobre os horários de consulta, Mariana foi com o esposo, cético, e o filho. Nisso o menino já tinha seus 5 anos. Quando entrou na sala com as entidades, uma preta velha abraçou o menino e, sem Mariana lhe dizer absolutamente nada antes, a preta velha falou: "Esquece, meu filho. Tá na hora de esquecer." A senhora falou algumas outras coisas no ouvido dele, as quais Mariana não ouviu, e fez uma defumação. Virou-se para a mãe e falou: "Minha filha, você fique em paz. Leve o menino para casa que está na hora dele dormir." Mariana saiu de lá muito impressionada com tudo que viu, colocou o menino no quarto e ele dormiu no carro, e ele dormiu no trajeto. Depois desse dia, João Pedro nunca mais comentou nada, mais do que nunca se comportava como um menino normal de sua idade, brincalhão, arteiro e que adorava desenhos. O gosto por doces nunca veio, mas aquele jeito sério e adulto o menino perdeu. E o que vocês acham disso? Seus filhos já falaram algo estranho ou inapropriado para a idade? Nos livros que li, uma das mães conta que uma das formas de saber se o seu filho pequeno tem lembranças de outra vida é só chegar nele e perguntar: "Filho, onde você estava antes de vir morar com a mamãe e o papai?" Não sei se chega a ser algo perigoso, mas não custa relatar. Obrigada por terem me ouvido. Essa foi a história da minha amiga Mariana. Fim. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. O livro que eu mencionei é o Casos Europeus de Reencarnação, do Dr. Ian Stevenson. Ele já fez vários livros sobre o assunto, mas esse é um dos meus preferidos, porque conta as histórias que as crianças relatavam. E é isso. Qualquer coisa, se vocês já leram, me falem. E se vocês gostaram, também comentem abaixo se vocês têm lembrança de outras vidas, enfim. Eu quero muito saber, porque eu realmente me interesso muito por esse assunto. Bom, obrigada e tchau, tchau! Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Os Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma creepypasta. Antes de começar, no entanto, gostaria de pedir para vocês deixarem um like, fazerem um comentário e, se possível, indicarem o meu canal para alguém que vocês achem que possa gostar desse tipo de conteúdo. Lembre-se que ativando o sininho, todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você vai ter acesso em primeira mão. Vamos começar? Espíritos presos. Uma creepypasta. Algumas religiões acreditam que, quando a pessoa morre de forma abrupta, fica, por um tempo, presa ao local de sua morte, até conseguir libertar-se e ir seja lá para onde for. Como, por exemplo, em um acidente de carro onde a morte é rápida, o espírito da pessoa pode ficar por anos junto ao carro, sem saber o que aconteceu. Li muito sobre isso, pois o que aconteceu comigo, quando tinha apenas 9 anos, me obrigou a buscar alguma explicação plausível
que não duvidasse de minha sanidade mental. Fui em muitos psiquiatras, não tenho problema mental nenhum. Minha família era pequena, apenas minha mãe, dona de casa, meu pai, vendedor ambulante, minha irmã e eu. Nós duas dividíamos a mesma cama de solteiro, mas chegou um ponto que não foi mais possível. Eu já tinha 9 e ela 12 anos. Então, minha mãe decidiu procurar uma beliche para o nosso quarto. Por sermos muito pobres, a única alternativa era procurarmos em lojas de móveis usados. Encontramos uma beliche que minha mãe conseguiria pagar. Era de madeira, aparentemente muito antiga e com alguns arranhões. Um amigo do meu pai foi buscar a cama e logo ela estava no nosso quarto. Vendemos nossa cama antiga e assim pudemos comprar mais um colchão. Eu estava muito feliz, pois nunca ganhava presentes como as outras crianças e uma cama nova era algo incrível para mim. Meu pai conseguiu alguns restos de tinta de uma obra perto da nossa casa e resolvemos pintar a cama para que ficasse mais bonita. Eu, empolgadíssima, insisti para ajudá-lo. Ele deixou que eu pintasse a parte de baixo e ele, a de cima. Deitei na cama de baixo e, entre uma pincelada e outra, percebi que os arranhões que eu tinha visto no dia da compra da cama, na verdade, eram palavras. Fiquei um pouco assustada com o que dizia ali. Meus pais disseram para eu não sentir medo, pois era coisa dos antigos donos da cama, mas não consegui evitar. Antes de pintar, anotei cada palavra que dizia ali, numa agenda que guardo até hoje. Leia-se: dormir para morrer. A maldição está aqui. Fuja, não durma, nunca durma. Ele está aqui. Ele nunca sairá daqui. Ele está em você? Eu dormi e ele está em mim. Depois disso, não consegui dormir na cama de baixo da beliche. Implorei para minha irmã que deixasse eu dormir na cama de cima e ela concordou. Me arrependo de ter feito esse pedido a ela até hoje. Naquela noite, antes de dormir, ouvi o último boa noite de minha irmã. Eu não fazia ideia do que estava prestes a acontecer, mas mudou minha vida para sempre. No outro dia, minha irmã acordou perturbada. Ela gritava e dizia que sua garganta e estômago estavam queimando. Minha mãe deu alguns medicamentos a ela, mas não adiantou. Ela urrava de dor e se debatia. A única alternativa foi levá-la correndo para o hospital. Seus últimos 5 dias de vida foram 5 dias de internação. Nenhum medicamento fez efeito. Nenhum tratamento conseguiu curá-la. Seus gritos eram escutados de fora do hospital, mas nenhum calmante fazia com que ela dormisse. Ela arrancou os próprios cabelos com as mãos, fazendo seu couro cabeludo sangrar, e rasgou a pele dos braços e pernas com as próprias unhas. Ela precisou ser amarrada na cama. No seu último dia de vida, minha mãe implorou que o médico lhe deixasse levá-la para casa. Ela não aguentava mais ver a minha irmã naquele estado, e se ela não se curasse, pelo menos estaria em casa conosco. O médico, após avisar a minha mãe de que minha irmã estava em estado crítico e não viveria muito tempo, libertou-a. E uma ambulância nos levou para casa, com ela dentro. A última visão que tive da minha irmã foi dela deitada na parte de baixo da nossa beliche, com apenas algumas mechas de cabelo, com os braços e pernas em carne viva, olhando fixamente para mim. Por algum motivo, a parte branca de seus olhos estava vermelha, cheia de sangue, e seu rosto estava roxo devido às pancadas que levou enquanto se debatia. Ela faleceu, deitada naquela cama, 2 horas após chegarmos em casa. Eu só dormi uma noite naquela cama, pois com todo o acontecido, minha mãe permitiu que eu dormisse junto com ela nas outras noites. Após a morte de minha irmã, ela decidiu vender a cama, pois precisávamos do dinheiro. No dia em que a cama seria levada para uma loja de móveis usados, deitei novamente na parte de baixo da beliche. Qual não foi a minha surpresa ao ver que, por cima da pintura,
haviam palavras. Ele sempre estará aqui. Não durma aqui. Prisão. E com a letra da minha irmã, eu também estou aqui. Fim. Bem, essa foi uma creepy curtinha, eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Obrigada e tchau, tchau. Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês algumas creepypastas. Elas são mais curtinhas, então resolvi juntar todas num vídeo só. Antes de começar, então, gostaria de pedir para vocês, como sempre, para deixarem seu like, fazerem um comentário e, se possível, indicar o meu canal para alguém que vocês achem que possa gostar desse tipo de conteúdo. Se você está me ouvindo no podcast, eu gostaria de pedir, por favor, para vocês se inscreverem no meu canal do YouTube e também no meu Instagram. Mas sem mais demoras, bem, vamos lá? Creepypasta número 1. O demônio que vive em ti. Naquele momento, me encontrava sozinha em casa, sem nada para fazer além de contemplar, observar e sentir a relativa calma daquela escura noite. De um minuto a outro, me encontrava escrevendo ao máximo do que minha inspiração alcançava para aliviar um pouco esses momentos, pois o silêncio começava a me perturbar e inquietar. Quanto mais escuro ficava, mais estranho eu me sentia. E, de repente, nada. Somente silêncio e obscuridade rodeavam o que antes era pura calma. Via, ao meu redor, nada mais que um vazio, mas, de toda forma, me encontrava calma, serena e pensativa. Sem me dar conta quando, comecei a escutar estranhos ruídos e sinistros lamentos, ou talvez gemidos. Não sabia de onde vinham, me sentia incompetente. De repente, esses terríveis lamentos pararam e, em seu lugar, um macabro riso começou a soar. Fazia em minha mente um eco brutal, simplesmente não parava e não parecia querer parar. Perdi a calma, não conseguia dizer nada, apenas observava e escutava. Comecei a visualizar uma silhueta semi-humanoide, com 2 olhos vermelhos e penetrantes olhos. Naquela silhueta se desenhava um sorriso e de sua direção vinham as gargalhadas, cada vez mais seguidas, cada vez mais fortes em minha mente. Perdi o controle. Comecei a gritar: "Quem é? Quem é você? O que quer?" Ele não me dizia nada, apenas continuava rindo, gargalhando. Pedi que me respondesse e nada. Fechei meus olhos em meio àquele riso maníaco e os cobri com as mãos. As lágrimas e o desespero tomaram conta de mim. Após alguns minutos, abri os olhos, tirei as mãos do rosto e não havia nada. Teria sido um sonho? Ou melhor, um pesadelo? Estou ficando louca? Algo realmente aconteceu? Esse tipo de experiência é mais comum do que pensei. Quando fui ao psiquiatra, ele me receitou alguns remédios e disse que eu sofria de estresse. Não me contentei e pela internet encontrei pessoas que tiveram a mesma experiência que eu. O que assombra a mente humana. Ele está sempre presente, mas não lhe é permitido aparecer. É esse demônio que nos leva a cometer erros, a fazer escolhas erradas, à depressão e mais uma série de coisas ruins. Ele está ao nosso lado esquerdo, parado, estagnado. Ele nunca nos deixa só. Algumas pessoas passam pela experiência de escutá-lo ou visualizá-lo. Foi o que aconteceu comigo. Por quê? Porque no momento de maior escuridão, quando estamos sozinhos e nos deixamos levar pela angústia e pela falta de fé, ele consegue a força suficiente para se fazer visível?
uma criatura extremamente obscura, um ser vindo das trevas que leva cada ser humano ao erro, aquele que perturba seu sono, que lhe traz pesadelos, aquele que lhe induz a afundar ainda mais a lâmina no momento do suicídio, aquele que tira seu controle. Essa pode não ser uma história de terror que estrele um filme, mas posso lhes garantir que é real. E lhes garanto ainda que pelo menos uma vez na vida você terá uma experiência de contato com seu demônio. Todo mundo tem um demônio dentro de si. Fim da primeira história. História número 2. Eu lhe dei uma boneca em seu aniversário. Eu lhe dei uma boneca em seu aniversário. No começo, ela adorou, me disse que era linda, que seus cachinhos loiros eram muito macios e que seu vestido era maravilhoso. Ela não iria deixá-la fora de vista durante um bom tempo. Durante o dia, ela colocava sobre a mesa para que pudesse vê-la enquanto limpava a casa. Durante a noite, ao lado da cama, para que pudesse nos observar enquanto dormíamos, ela também a colocava com seus grandes e lindos olhos azuis. Mas o amor de minha esposa pela boneca logo mudou. Logo notei que algo estava incomodando-a. Eu perguntei naturalmente, mas ela não quis me dizer. Só disse que estava muito cansada. Mas dia após dia, ela se fechava cada vez mais para mim, até que um dia eu não conseguia aguentar mais. Eu a pressionei, convenci a me dizer o que estava acontecendo, ou iria arrastá-la eu mesmo a um médico. Então, ela finalmente desabafou e me explicou tudo em palavras chorosas. Ela me disse que era a boneca, que ela a assustava. Disse-me que tinha a sensação de que a boneca constantemente a observava. Às vezes, parecia que até mesmo se movia. Isso me preocupou bastante, então fui dar uma olhada na boneca. Ela estava imóvel, sentada na mesinha do quarto, os grandes olhos azuis inalterados. A única coisa que pude fazer no momento foi soltar um suspiro de alívio. Claro que não estava se movendo. Ela não poderia fazer isso. Fui me virar para sair da sala, mas então vi um pequeno movimento com um canto do meu olho. Voltei para a boneca e a na mesa. Segurei-a próxima ao meu rosto, olhando direto em seus olhos. Algo estava se movendo. Eu tentei me concentrar, tentei olhar mais de perto. Sim, definitivamente havia movimento, mas não do próprio olho, e sim de trás dele. Antes que eu pudesse registrar o que era, seus olhos explodiram e de dentro deles saíram pelo menos umas 20 larvas asquerosas rastejando. Eu joguei a boneca para longe em estado de choque, recuando instintivamente. Minha mulher gritou do outro quarto, me perguntando o que estava acontecendo. Eu gritei de volta, dizendo para ela não se preocupar. Peguei a boneca novamente, usando um lenço para enxugar a gosma das larvas. Lá dentro, eu pude ver mais daqueles vermes nojentos, pressionando contra a pele e a camada exterior de plástico. Mas tão rápido assim? Achei que ela duraria muito mais tempo. Precisarei comprar uma nova para ela, talvez mantê-la mais ao ar livre, algo assim, antes de qualquer coisa. Dessa forma, ela vai durar muito mais tempo, com certeza. Enquanto eu jogava fora a velha boneca, fiquei lembrando como minha esposa sempre dizia que amava os cachinhos grandes e louros de Kate, a garotinha que morava na rua debaixo da nossa. Pensando bem, ela também não tinha olhos azuis? Fim da segunda história. Macabra. História número 3. A boneca. Eu demorei para aceitar que a casa onde eu cresci era assombrada. Agora, bem mais velha, eu olho para as lembranças e percebo que antes não conseguia entender. Eu nasci 4 minutos após a minha irmã gêmea. Conforme crescíamos, fazíamos tudo juntas. Com 5 anos de idade, encontramos 2 bonecas na manhã de Natal. A minha usava um vestido de cetim azul e a da minha irmã
um vestidinho vermelho. Quando você apertava as bonecas, os seus olhos fechavam e abriam, junto com um choro de bebê. Em um sábado, resolvemos brincar na cama de nossa mãe, que era uma cama king size e parecia enorme em nossas lembranças. Nós ficávamos lá quase o tempo todo, seja desenhando ou brincando com nossos brinquedos. Nossa mãe estava estendendo as roupas no varal e nos deixou brincando no quarto. Um par de folhas de papel, uma caixa desgastada de lápis de cor e a boneca da minha irmã formavam um plano ideal para brincar o dia todo. Nós jogávamos na cama, pulávamos, mas mesmo assim a cama continuava impecável. Nós duas tivemos que usar o banheiro e, como fazíamos tudo juntas, fomos ao mesmo tempo. Deixamos para trás os lápis, os papéis e a boneca de minha irmã. Não ficamos por lá mais do que 3 ou 4 minutos, no máximo. Porém, ao voltarmos, a boneca havia sumido. Minha irmã simplesmente perguntou o que havia feito com a boneca, mas eu lhe disse que estava o tempo todo ao seu lado. Nós olhamos na cama, no chão, no armário, e ela não estava em lugar nenhum. Ao subir na cama, percebi que a boneca se encontrava sob os 2 lençóis da cama, que estava completamente arrumada. Nós corremos até nossa mãe, uma acusando a outra de ter escondido a boneca. Eu sabia que não havia feito aquilo e ela também, mas em nossas mentes não havia outra explicação. Conforme crescíamos, nós percebemos que uma outra coisa escondeu nossa boneca e isso foi a primeira de muitas situações estranhas durante os 15 anos que vivemos por lá. Até hoje, juro que escuto pequenos passinhos que vêm da sala. Quando abro a porta, não vejo nada. Fim. Bom, espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostam desse tipo de áudio com 3 histórias curtinhas ou às vezes mais histórias curtinhas, me deixem saber que aí eu faço mais desse jeito, certo? Obrigada e tchau, tchau! Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês um conto de terror escrito por Duílio Souza. Antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês então darem um like, fazerem um comentário e, se possível, indicarem o meu vídeo para alguém que vocês achem que pode gostar desse tipo de conteúdo. Lembrando que ao acionar o sininho, todas as vezes que tiver vídeos novos, você será avisado em primeira mão. Bem, vamos lá? Plantão Noturno, por Duílio Souza. A antiga porta de correr rangiu agudamente enquanto era aberta. Ali, sentado no escuro, ouvir as batidas do próprio coração em meio ao som da chuva que caía lá fora, enquanto passos lentos ecoaram pelo grande salão que ocupava o necrotério. Ele apertou a mão suada de Mirella, mais como um lembrete para que ela se mantivesse em silêncio do que para confortá-la. Os passos se aproximaram. Um ruído baixo e áspero se juntou àquela sinfonia macabra, uma mão deslizando pela maca que antes estivera ocupada. Mirella começou a tremer. No início, estava claro que aquela noite havia sido demais para ela. O ruído continuou, cada vez mais alto, cada vez mais próximo, até que subitamente parou. Ela estava ali, bem em frente à maca sob a qual o casal se escondia. Bastou um simples movimento para que o lençol que lhe servia de proteção fora arrancado, revelando uma cena aterradora. A mulher, que no início da noite era a única habitante daquele salão, agora estava de pé, os olhos vermelhos como brasa os encarando. Olhos que combinavam bizarramente com os caninos pontiagudos que se projetavam ameaçadores pelos lábios entreabertos.
5 horas antes. Fábio conhecia aquela estrada de cor e salteado. Há mais de um ano, quinzenalmente, ele deixava Belo Horizonte para trás, rumo a Parauapebas. A pequena cidade do interior do estado ficava a 1 hora da capital, mas nesse dia ele demorou um pouco mais que isso devido ao mau tempo, de forma que já passava das 19h15 quando conseguiu finalmente estacionar seu Golf TSI em frente ao Hospital São Vicente de Paula para iniciar seu plantão. A chuva torrencial o obrigou a usar a sua mochila como um guarda-chuvas improvisado até chegar à segurança do teto da entrada do pronto atendimento. Apressado, ele caminhou até a sala de emergência, onde o doutor Gilmar suturava a mão do último bêbado daquele plantão. Doutor, me perdoe pelo atraso. A estrada estava caótica hoje. Não se preocupe. Com esse temporal, eu não estou com pressa nenhuma para ir embora, mas eu vou terminar essa sutura e o plantão será todo seu. Tudo bem. Vou guardar minhas coisas e já volto. Tenha um bom descanso. Fábio saiu da sala de emergência para ganhar o longo corredor que dava acesso às enfermarias. O hospital era grande, mas subutilizado devido à proximidade de Belo Horizonte e Sete Lagoas, que fazia com que grande parte da população buscasse atendimento nessas outras cidades. Isso dava ao local um quê de prédio abandonado, aspecto potencializado pelas várias lâmpadas queimadas ou em vias de queimar, que piscavam fantasmagoricamente. Caminhar por ali sempre lhe causava calafrios. Ele se preparava para acelerar o passo quando o som estridente da sirene o atingiu, provocando um sobressalto. Aquele apito significava problemas. Fábio girou nos calcanhares e em alguns instantes estava de volta à sala de emergência. Acidente automobilístico, gritou Mirella, a enfermeira de plantão. Capotamento com 3 vítimas. Glasgow 3, grunhiu Gilmar. Vamos entubar. Grande parte da equipe se debruçou sobre um homem alto de cabelos negros que jazia inerte em uma maca. O doutor Gilmar utilizou o laringoscópio para abrir espaço pela garganta do paciente, inseriu o tubo orotraqueal e rapidamente o conectou ao respirador. Instantes depois, os bombeiros irromperam pela sala, empurrando outra maca. Mulher, aproximadamente 30 anos, encontrada inconsciente na cena, instável. Fábio tocou a pele pálida do pescoço à procura de algum sinal de batimento cardíaco, mas não sentiu absolutamente nada. PCR, quero o carrinho de parada. O comando deu início a uma série de procedimentos realizados pela equipe. Mesmo assim, após 40 minutos, ele declarava o óbito. O corpo foi preparado e encaminhado ao necrotério. Fábio, Mirella pousou a mão em seu ombro. Há outro paciente. Eles seguiram até um dos consultórios, onde uma técnica de enfermagem tentava espetar uma agulha no braço de uma criança, uma menina, por volta dos seus 11 anos, com longos cabelos castanhos. Ela estava extremamente arredia e não deixava que ninguém se aproximasse. Rosana, pode deixar, orientou Fábio com um tom conciliador, retornando para Mirella. Ela está em choque, possivelmente estresse pós-traumático. Vamos dar um tempo. Rosana, fique com a garota. Se houver qualquer problema, nos avise. Exato. Ele checou novamente o homem e, constatando que se encontrava estável, foi para o seu quarto na esperança de tomar um banho e dar ao menos um cochilo antes que o sol nascesse. E conseguiu, pelo menos até a sirene estridente da sala de emergência voltar a tocar. Ele saltou da cama e calçou os sapatos no escuro, saindo em disparada pelo corredor. Ao chegar à urgência, encontrou Mirella e 2 técnicas de enfermagem, Cida e Valquíria. O que foi? Não tem ninguém aqui. Exatamente, respondeu Mirella. O paciente sumiu. Isso é impossível. Ele está entubado e sedado. Estava, respondeu ela, apontando para baixo, ao lado da maca, indicando o material de acesso venoso e o tubo orotraqueal jogados no chão. Meu Deus, nós temos que achá-lo rápido, ele não pode estar muito longe.
Vamos fazer uma busca pelo hospital, ele deve estar procurando pela família. E assim o fizeram, se dividindo em duplas. Fábio e Mirella ficaram com a enfermaria, Cida e Valquíria procuraram nos consultórios. Enquanto caminhavam pelos corredores mal iluminados, Mirella tinha as 2 mãos no braço do colega, que achou graça do temor da enfermeira. O que foi, Mirella? Esse lugar aqui já me dá arrepios, ainda mais numa noite dessas. Como assim? Você não percebeu? A noite inteira foi estranha, a começar desse dilúvio que não para, um acidente horroroso e agora o paciente praticamente retorna dos mortos. Deus me livre. Não se preocupe. Provavelmente uma das meninas desligou sem querer a bomba de infusão, interrompeu a sedação e ele acordou. Quando nós o encontrarmos, ficará tudo bem. Fábio mal fechou a boca e o grito agudo de Cida mostrou que sua suposição estava longe de ser verdadeira. Os 2 correram pelo corredor até o local de onde vinha o som. Um calafrio percorreu a espinha do médico quando ele identificou aquele como o consultório em que havia deixado a garota, mas nada se comparou à sensação que o acometeu quando entrou no cômodo. O corpo de Rosana estava sentado em uma cadeira, com os braços jogados para baixo e o pescoço estendido, mutilado em sua face esquerda, de onde minara o sangue responsável por tingir toda a roupa branca de vermelho vivo. Valquíria e Cida gritavam e choravam abraçadas. Nós temos que chamar a polícia, Fábio tateou os bolsos. Praguejou quando percebeu que deixara o telefone no quarto. Droga, alguém tem celular? As 3 sacaram seus aparelhos ao mesmo tempo em que as luzes se apagaram. Ave Maria, isso é coisa do capeta, disse Cida, em meio a soluços e suspiros. Que merda é essa? Fábio praguejou novamente. Vamos, liguem para a polícia. Valquíria venceu o choque e acionou o aparelho, iluminando precariamente o consultório. Em seguida, levou o celular até o rosto, revelando uma expressão apavorada. Central de polícia, em que posso ajudar? O celular sibilou no viva voz. Tem alguém aqui no hospital. Mataram a Rosana. Mataram a... Um vulto passou por ela e, em seguida, o celular se espatifou no chão. Tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Cida gritava desesperada enquanto tentava usar o celular como lanterna. Mirella se abraçou com Fábio, a respiração ofegante e as mãos geladas. Mais uma passagem do vulto e o celular de Cida também foi ao chão, interrompendo os gritos. Um instante de um silêncio congelante até a revelação, a necessidade de sobreviver. Corre, Mirella, corre! Fábio percorreu desesperadamente o corredor, tropeçando e levantando algumas vezes. Não conseguia ver Mirella, mas sentia seus passos junto a ele, até que uma mão tocou seu punho. Fábio, espera! A voz de Mirella estava trêmula. A saída é para o outro lado. Nós não podemos passar lá novamente, é muito arriscado. Então o que nós vamos fazer? Vamos nos esconder até a polícia chegar. Essa coisa vai nos pegar. Vem comigo. Ele guiou a colega até o necrotério, imaginando que seria um bom esconderijo. E Mirella não protestou, estava totalmente entregue. Ao entrarem no grande salão, ela ligou o celular e iluminou precariamente o cômodo, que deu um aspecto mais perturbador ainda à sua constatação. O lugar estava vazio. Ave Maria, Fábio, cadê a mulher? Eu não sei. Tem certeza que a trouxeram para cá? Claro que tenho, a Cida estava certa, isso é coisa do demônio. Como se confirmasse a afirmação de Mirella, o som de passos surgiram no corredor. Fábio puxou a enfermeira pelo braço e eles se esconderam sob uma das macas, puxando sobre si um lençol velho que estava por ali. A antiga porta de correr rangeu agudamente enquanto era aberta. Os passos continuaram em sua direção, até que o lençol que os escondia foi abruptamente retirado, revelando os olhos vermelhos e os caninos pontiagudos da mulher que fora dada como morta. Fábio sentiu seu sangue congelar. Vampiros?
Vampiros não existem. Mas lá estava ele, prestes a ser dilacerado por uma criatura saída dos contos de terror. A mulher levou as mãos até a boca, tocando delicadamente cada um dos dentes. Após isso, os encarou com a expressão sombria. Meu Deus, eu sou uma... A frase não foi terminada porque um maldito vulto se abateu sobre ela, a atirando contra a parede a alguns metros de onde estava. Com muito esforço, Fábio venceu a inércia e conseguiu sair dali com Mirella. Aquela era sua chance de chegar à saída. Ele correu como nunca, segurando com firmeza o braço de Mirella, e não estavam longe da saída quando ela foi violentamente arrancada dele. Fábio parou e virou-se para encarar o corredor escuro no mesmo instante em que o grito angustiante ecoou pelo prédio vazio. Seus olhos vasculharam inutilmente a escuridão. Um ruído baixo se iniciou, como um rosnado levemente agudo. A criatura preparava o seu bote. Ele sabia que deveria correr, mas as suas pernas já não o obedeciam. — O que você quer? Gritou desesperado. — O que você quer? Eu quero brincar, respondeu uma voz. A minha boneca quebrou. Algo rolou em sua direção, parando aos seus pés. Ao forçar os olhos, identificou a expressão horrorizada de Mirella, eternizada na cabeça, que já não estava mais a seu corpo. Você é um monstro, vociferou para o que era, ou parecia ser, aquela criança que ele atendeu mais cedo. Um grunhido agudo precedeu o ataque e Fábio entendeu que morreria naquele momento. No entanto, no instante derradeiro, um feixe de luz iluminou o corredor, revelando a garota com olhos vermelhos e caninos pontiagudos em meio a um salto humanamente impossível. Ela não chegou a completar seu ataque, pois foi violentamente atingida por um cano de ferro. Ao lado de Fábio, o homem que desaparecera da sala de emergência caminhava com dificuldades em direção à vampira, que permanecia caída com as costas no chão e a cabeça encostada na parede, o pescoço dobrado em um ângulo incompatível com a vida. — Ela está morta? Fábio perguntou. — Sim e não, respondeu o homem com uma estaca de madeira na mão. Mas nós vamos resolver isso agora. Ela é uma... Isso mesmo, uma vampira. Eu e minha parceira a caçamos por todo o estado. Agora é melhor você sair daqui. Fábio não hesitou em obedecer e caminhou em direção à saída do hospital, mas antes que pudesse chegar à porta, foi abordado novamente. — Doutor, esqueça tudo que viu nessa noite. Difícil esquecer uma coisa dessas. Pelo seu bem, eu sugiro que faça um esforço. Você está me ameaçando? Entenda como quiser, mas as pessoas para quem eu trabalho não gostam de publicidade. Além disso... A frase foi subitamente interrompida, como se ele engasgasse com as próprias palavras. Por reflexo, Fábio se aproximou e então percebeu o que acontecia. A vampira lhe agarrara pelas costas e cravara os dentes em seu pescoço, mas a parte mais macabra eram os olhos, que o encaravam como se prometessem que ele seria o próximo. Enquanto se virava e iniciava sua corrida contra a morte, Fábio sentia que a criatura o perseguia, se aproximando cada vez mais. Ao chegar à rua, com a chuva açoitando seu rosto, avançou mais alguns metros até o seu carro. Ele tateou os bolsos à procura da chave e o seu sangue congelou ao pensar na possibilidade de tê-la deixado no quarto. Mas, felizmente, estava errado. Abriu a porta do carro e entrou. As mãos trêmulas o impediam de acertar o orifício da ignição, fazendo com que ele precisasse olhar e se concentrar naquela simples tarefa que fazia cotidianamente. Quando olhou pelo para-brisa, pronto para engatar a marcha ré, lá estava ela. A visão singela da garota, já sem as presas e os olhos vermelhos. Seria uma imagem cativante se não estivesse maculada pelo sangue que escorria pelo queixo e tingia o vestido de vermelho. Em um rompante,
Ele arrancou com o carro e partiu em sua fuga desesperada. Antes de dobrar a esquina, arriscou uma última olhadela para trás, constatando que ela já não estava mais lá. Quando voltou-se novamente para a frente, só houve o tempo de girar bruscamente o volante para que não chocasse contra a viatura que vinha em direção contrária, e depois disso, tudo se apagou. Os seus olhos piscaram algumas vezes, até que se acostumaram à iluminação. As paredes brancas eram conhecidas. Ele estava no hospital. Fábio respirou fundo, constatando que tudo não passara de um pesadelo. No entanto, a boa perspectiva naufragou quando tentou levar as mãos até os olhos. Ele estava algemado à cama. Que bom que você acordou, nós temos muito o que conversar, disse um homem que o encarava do outro lado do quarto. Eu sou o delegado Pontes. A garota, sua voz saiu rouca, quase irreconhecível. Essa é realmente uma boa pergunta. O que você fez com a garota? Fim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Essa é uma história diferente, né? Uma história de vampiros. E é isso. Todas as informações acerca da fonte estarão na descrição do vídeo. Obrigada e tchau, tchau. Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês um conto de Mauro Bartolomeu. Todas as informações acerca de fonte, como sempre, estarão na descrição do vídeo. E antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês para deixarem seu like, fazerem um comentário e, se possível, indicarem o meu canal para alguém que vocês achem que possa gostar desse tipo de conteúdo. Se você está me ouvindo nos podcasts, eu peço que, por favor, se inscreva no meu canal do YouTube e assim me ajude a crescer. Bem, vamos lá? O Taxidermista, por Mauro Bartolomeu. As ações dessa história, e para não ser acusado de parcialidade, deixarei o leitor decidir qual delas é a mais verossímil, ou, ao menos, a mais edificante. Na primeira delas, você é um detetive envolvido no caso do escultor paulistano Lúcio Raudol, nascido Lúcio Santos, ex-presidiário que atualmente faz sucesso pelas galerias de arte da Europa com suas estátuas em tamanho real de meninas desaparecidas. Entre seus detratores circula uma acusação de que ele rapta as meninas e as empalha, mas seus admiradores estão certos de que isso não passa de uma lenda urbana, motivada em parte pelos antecedentes criminais. É sabido que ele fazia esculturas de pedra-sabão antes de furar uma dúzia de meninas na região de Ribeirão Preto e se tornar Lúcio do Raudol, no Hospital Psiquiátrico Santa Teresa. Na verdade, ele é apenas um hiperrealista que esculpe em cera, reproduzindo fielmente as fotos das desaparecidas publicadas nos jornais. Em favor da primeira tese, pesa ainda o fato de ele nunca fazer mais de um exemplar da mesma escultura e se recusar terminantemente a vender qualquer uma delas, mas os curadores e críticos de arte têm interpretações bem diversas. Para uns, isso não passa de estratégia publicitária. Outros buscam explicações na história da arte ou na psicanálise, enquanto que para o público em geral, tudo não passa de mera excentricidade. E, como ele mesmo diz, para que fazer cópias dos seus trabalhos se não pretende comercializá-los? Mas você não acredita na inocência dele, mesmo depois que, graças às suas investigações, os especialistas atestaram tratar-se de esculturas em cera e não trabalho de taxidermia, você não se deixou convencer.
Você viu como eles foram desleixados e apenas rasparam a superfície do material, e nada impede que ele apenas recubra a pele das meninas com cera. Apesar do descrédito em que você caiu depois disso, você conseguiu recolher novos indícios que o ligam aos raptos, mas enquanto aguarda a amorosa justiça brasileira aprovar seu pedido de uma análise das obras por raio-x, você recebe a notícia de que sua filha sofreu um terrível acidente de trânsito e veio a óbito. Pois que desgraça pouca é bobagem, sua neta, que deveria estar com ela, não foi encontrada. Como sempre acontece nessas situações, quando parece que você vai enlouquecer, uma das suas pálpebras começa a tremer e você sente uma gota gelada de suor escorrer pelas têmporas. A esperança de que ela tenha sobrevivido se mistura ao desespero da sua busca, a ponto de você negligenciar por um tempo sua investigação. Porém, não demora a que sua neta reapareça na forma de estátua de cera e você não tem dúvida de que tudo aquilo foi propositado. Sua filha foi assassinada, apesar do laudo policial atestando o contrário, e sua neta foi empalhada por aquele monstro. Você não pode esperar mais. Agora é ódio e não mais raciocínio, o que te move em direção ao ateliê do desgraçado no meio da geometria caótica da periferia de São Paulo, já que, a despeito da fama, nosso artista também se recusa a deixar sua biboca no Valo Velho. Mas ao encontrar o lugar no meio daquele labirinto de vielas, você se desarma. Lá estão, pela primeira vez na história de Lúcio, duas esculturas idênticas. Diante do seu embaraço, ele chega a te oferecer uma delas, mas você, é claro, não poderia aceitar. Curiosamente, ao deixar o ateliê, sua pálpebra havia parado de tremer. O final da história transcorre anos depois de você ter abandonado o caso sem dar maiores explicações e Lúcido ter desaparecido completamente dos holofotes. Você está aposentado, sua neta nunca apareceu e sua esposa, à beira da morte, decide lhe revelar um segredo ocultado por anos. Ironia desses tempos, em que todo mundo está conectado 24 horas por dia, mas não deixa ninguém encostar a mão no seu celular. Você até entende, porque afinal passou a vida inteira escondendo detalhes dos casos que investigava para poupar as pessoas que você amava. Entender você entende, mas não consegue aceitar que tenham escondido algo assim de você. Você se lembra de que quando sua filha morava no interior e ficou grávida, não revelou logo. Preferiu lhes fazer uma surpresa, foi o que ela disse. Mesmo que ela tenha mentido sobre o motivo e na verdade apenas tenha ficado com medo da sua reação, você ainda consegue entender. Por que diabos você tinha que ser sempre tão linha dura com todo mundo? Isso, porém, é imperdoável. Confessar esse detalhe mais tarde só para a mãe e ambas o guardarem a tantas chaves por todo esse tempo? Ela, na verdade, tinha tido gêmeas, mas havia doado uma das meninas para a esposa de um artesão local. Na segunda versão, você vai em suas investigações se aproximando passo a passo daquele demônio até notar na sua determinação de assassiná-lo aquilo mesmo que te move e que ainda dá algum sentido para sua vida de merda. Então, você acaba por se reconhecer nele. O assassino, afinal, é teu duplo. Quando está a ponto de estrangulá-lo, você implora entre dentes: me ensina a tua arte, me ensina e te deixo vivo. É claro que você está mentindo. Tudo o que você quer é fazê-lo sentir o terror que as pobres crianças sentiram. Mas, para sua surpresa, a descrição inclui toda uma preocupação em fazer com que a vítima não sofra. A morte era sempre rápida e indolor. Tudo mais era pura arte. Uma arte de uma sutileza que você tem de admitir que nunca se passara pela cabeça e cujo objetivo era preservar a beleza e a pureza daquelas crianças antes que este mundo de merda as corrompesse. Você sabe que está diante de um doente, mas de um doente dotado de uma perspectiva que ninguém nunca poderá entender. Ou, pior ainda,
de uma perspectiva que talvez só você possa entender, e isso te faz titubear. Que direito você tem de matar um gênio como ele? Logo você que sempre soube um bosta como todo mundo, vivendo num mundo de merda como todo mundo. O final dessa história é completamente diferente da primeira versão, embora tudo se passe exatamente da mesma forma. Ao descobrir finalmente o segredo, você esbugalha os olhos, passa a mão na testa, sente um leve tremor na pálpebra e de repente desata a rir. A rir um riso louco e convulsivo. Fim. Então, vocês se identificam com a primeira ou a segunda parte da história? E aí, o que você faria? Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Obrigada e tchau, tchau. Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês mais um conto do Maicon Guedes. Todas as informações acerca da fonte, como sempre, estarão na descrição do vídeo. Antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês para deixarem um like, fazerem um comentário e, se possível, indicarem o meu vídeo para alguém que vocês pensem que pode gostar desse tipo de conteúdo. Se você está me ouvindo nos podcasts, eu peço, por favor, para se inscreverem no meu canal do YouTube e assim me ajudarem a crescer. Bem, vamos lá? Te aguardo em tua sepultura, por Maicon Guedes. Não sei quanto tempo mais eu tenho, mas preciso registrar isso. Ela tenta me impedir de várias formas, sussurrando palavras aleatórias em meu ouvido e assim me atrapalha. Escrevo. Ela pode sutilmente empurrar a minha mão, fazendo da minha escrita um garrancho. Ela pode também apagar a vela que ilumina as folhas em que escrevo, e mesmo que eu volte a acender, alguns segundos depois, ela vem e apaga novamente. Eu não posso morrer sem antes deixar tudo registrado e, de alguma forma, fazer com que minha irmã leia o que eu escrevi, os horrores que passei e alertá-la do perigo que a espera. Espero poder concluir esta carta. Tentarei ser o mais breve possível. Acredito não ter muito tempo. Ontem, eu acordei com a luz do sol ardendo em meu rosto. Um jeito horrível de despertar. Era como se o sol viesse ao meu encontro, dentro do meu quarto, pronto para me devorar. Minha janela estava sem cortina e às 2 da tarde, o horário em que acordei, o sol ardia em minha cabeça, doía muito. Uma ressaca horrível. Nem lembro como cheguei em casa, mas lembro das dores que me assolam há alguns dias. Disse para mim mesmo que nunca mais beberia assim novamente. Disse isso tantas vezes e tantas outras vezes. A dor em meu tornozelo direito aumentara. Foi preciso massagear e fazer alguns movimentos com o pé, ainda na cama, para depois de alguns minutos eu finalmente conseguir me levantar. De onde vem essa dor? Perto das 8 da noite, a dor no meu tornozelo diminuíra bastante. Um alívio. Mas eu senti uma sensação estranha e não era culpa da ressaca. Era uma sensação fúnebre, melancólica, gélida. Até mesmo meu olfato, pois o cheiro das coisas que eu estava acostumado a sentir parecia ter um odor diferente. O aroma do coentro, que eu tanto adoro, por exemplo, invadia minhas narinas com um leve cheiro de vela de cemitério. Mais tarde, me preparei para dormir e a partir daí, tudo piorou. Foi uma madrugada horrível, mas não tão horrível quanto o que eu encontrei ao acordar.
Esta noite tive um pesadelo desesperador. Sonhei que um grande rato negro, do tamanho de uma panela de pressão, com sua cabeça 2 vezes maior, estava em minha cama enquanto eu dormia, próximo aos meus pés, e ele me fixava com seu olhar macabro. Seus olhos pareciam 2 pequenas bolas de fogo que iluminavam sua face demoníaca na escuridão, deixando aparentes seus grandes dentes sedentes por carne humana. Impulsivamente, ele abocanhou minha perna e começou a roê-la. Eu não podia me mover, enquanto ele cravava os dentes em minha carne, ligeiro. Imagine uma enxada cavando na terra dura. Era essa a imagem que eu via, seus dentes como uma enxada arrancando pedaços de mim, cavando sem parar. O sangue escorria no lençol e eu sentia seus dentes potentes batendo em meu osso fortemente, e os olhos infernais da criatura pareciam brilhar cada vez mais, um brilho de prazer. Por um instante, eu juro ter visto aquele rato maldito sorrir e, sem desviar os olhos de mim, cravava os dentes em meu osso. A dor foi tanta que me fez acordar. O pior parecia ter acabado, mas assim que tomei consciência, vi que tudo não passava de um sonho. Eu vi aquela imagem que me causou um arrepio tão forte, mas tão forte que minha nuca começou a formigar, e o arrepio foi descendo por toda a minha espinha dorsal, como água que desliza pelo interior da mangueira. Lá estava ela, agachada e pousada em cima dos meus pés, com seu rosto escondido por longos cabelos grisalhos. Era uma mulher vestindo camisola branca, responsável pelas dores que eu sentia, a mulher que passou as últimas noites pisando em mim. Ela não fazia movimento algum e meus pés não aguentavam mais todo aquele peso. Eu não podia me mover e de repente senti 2 mãos geladas e úmidas saindo de trás do meu travesseiro e deslizando pela minha cabeça até chegar em minhas mandíbulas, se firmando com força, uma de cada lado, impossibilitando minha cabeça de fazer algum movimento. Então, eu pude ver aquela mulher se levantar bem devagar, ainda em cima dos meus pés, e eu, sem poder me mover, observei ela vindo em minha direção, pisando agora em minhas coxas, passando pela minha barriga com aquele pé frio e sujo, lentamente. Quando ela chegou mais perto, pude notar sua camisola encardida, uma sujeira que parecia terra molhada. Ela agachou e sentou em meu peito. Ficou me observando por alguns segundos. Foi aí que um forte vento surgido do nada elevou seus cabelos, deixando sua face à mostra. Era um rosto velho, enrugado, com olhos negros e opacos, e ela tinha algodão no nariz. Sua boca aproximou de minha face e começou a espumar, uma espuma úmida e branca, e logo uma espécie de gelatina densa e amarelada saía daquela boca decrépita, despejando aquele excremento fétido em meu rosto. Finalmente pude me mover e de súbito me levantei, e ela desapareceu instantaneamente. Eu não podia voltar a dormir. Eram quase 3 da manhã. Saí de casa mancando por causa da dor que eu sentia. Havia uma carta em minha caixa de correio. Devia estar ali há alguns dias. Estranhei quando vi que era de minha irmã. Já faz algum tempo que não nos comunicamos. Comecei a ler e tudo fez sentido. Na carta dizia que nossa tia Melissa faleceu há 5 dias. Eu sabia que mesmo com as deformidades no rosto daquela mulher que estava em minha cama, ela me parecia muito familiar. Era ela, o ser que me pisoteava durante a noite. Era minha tia Melissa. A velha voltou para se vingar de todos os nossos maus tratos. A deixamos sozinha para que morresse logo, pois ninguém aguentava passar um minuto sequer ao lado da velha. Isso não é tudo. Fizemos com ela coisas que eu me envergonharia de contar a alguém. Eu ia responder à carta de minha irmã, que vive na cidade vizinha, mas antes vim até a casa de meu irmão, que não fica muito longe da minha, para dar-lhe a notícia. Chegando aqui, entrei pela janela da cozinha, depois de chamar e bater na porta sem resposta.
O motivo da minha invasão foi perceber que seu rádio estava ligado na madrugada, tocando jazz em alto volume, impedindo que ele ouvisse meus gritos. Dentro da casa, chamei por ele, até que entrei em seu quarto e vi uma cena tão assustadora quanto a que vi minutos atrás. Meu irmão estava estirado na cama com seu pescoço estranhamente deformado, como uma peça de roupa que, depois de lavada, fora torcida por mãos fortes. Em seus tornozelos havia uma mancha negra espessa e seu rosto demonstrava muito pavor. Olhos arregalados, boca aberta, como se, mesmo depois de morto, ainda tentasse gritar. Era uma visão horrível. Tentei correr para fora dali, mas não podia. Eu mal conseguia me mexer quando chegava perto da porta. Era como em um filme que eu tinha assistido anos atrás, onde as pessoas misteriosamente não conseguiam sair de dentro de uma casa. O rádio que tocava jazz agora chiava e me causava arrepios. Fui desligá-lo quando uma voz gutural saiu do aparelho e me disse: "Te aguardo em tua sepultura." Terei o mesmo destino do meu irmão? Poderei escapar? Preciso avisar a minha irmã. Tudo se apagou e eu fiquei na escuridão, sem energia. E aqui estou no quarto, com o corpo de meu irmão à luz de velas. Estou tentando escrever e espero que alguém encontre essa carta e possa entregar para minha irmã o mais depressa possível. Meu irmão parece me encarar enquanto escrevo, parece estar vivo e rosnando baixinho, querendo rir da minha cara. Sinto que ele vai vir para cima de mim. Ele me encara com aqueles grandes olhos que refletem a chama da vela. Estou convicto de que ele já faz parte das trevas, juntamente da tia Melissa, que tenta me atormentar enquanto escrevo. Maldita! Não posso vê-la, mas posso senti-la bem próxima. Agora tenho certeza de que meu irmão está se tornando uma criatura maligna. Enquanto eu escrevia, eu percebi alguns pequenos movimentos que ele fazia na cama e seu olhar parece estar cada vez mais fixado em mim. Sinto que ele vai se levantar. Eu sinto e tenho muito medo. Minhas mãos tremem muito. Estou desesperado. Ele me assusta mais que a velha. Que rosto maléfico. Por que não para de me encarar? Sinto que ele está prestes a me atacar. Não sei como terminará essa noite, não sei se estarei vivo, mas se você encontrou essa carta, por favor, entregue-a. Fim. Bom, espero que vocês tenham gostado. E é isso, mais uma história maravilhosa do Michael Guedes. Obrigada e tchau, tchau.